Olá, sejam bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, eu sou Letícia Costa e sou psicóloga. Vamos hoje falar sobre os relacionamentos. E a primeira delas que precisa ser feita é o que é um relacionamento saudável, né? E é muito bonitinho ver as respostas de vocês se organizam muito bem em palavras. Porém, eu vou começar com uma história do começo da minha carreira que me marcou definitivamente, que é sobre relacionamentos, exatamente, tá? E a situação que eu experimentei foi o seguinte: na época eu trabalhava em um serviço público e eu recebia todo tipo de encaminhamento, a gente atende todo tipo de caso nessa fase aí da carreira como psicóloga clínica. E um dos casos que eu recebi era uma criança que havia sido encaminhada pela escola e essa criança mordia os dedos, tinha feridas já nos dedos e mais ou menos 5 anos de idade por aí. E o procedimento que eu fazia na época que eu atendia crianças, né? Hoje eu atendo basicamente só mulheres, era ter chamar os pais e entrevistar os pais primeiramente. Então, antes de eu fazer qualquer intervenção com as crianças, eu conversava com o pai e com a mãe. Se não fosse possível, pelo menos com um dos dois. E nesse caso, quem esteve presente comigo foi a mãe. O pai viajava muito, não podia comparecer e eu tive uma conversa com essa mãe. E nessa conversa, essa mãe falou assim para mim: olha, realmente eu tô muito preocupada porque o fulaninho é muito nervoso, o fulaninho tá tendo esses comportamentos, tá mordendo os dedos e tá machucando, mas eu acho que eu entendo porque eu e o pai dele a gente briga muito. E ele vê essas brigas, né? Então ele assiste essas brigas, não tem como evitar. E teve um dia que, inclusive, o pai dele pegou uma faca na cozinha para me matar. E ele estava assistindo. E eu, imagina, né? Começando ali, eu não sabia muita coisa ainda. A pergunta que eu fiz de verdade, pelo susto, foi assim: tá, mas e como é que é esse relacionamento então? E ela respondeu para mim: ah, é normal. Nesse dia, eu entendi um pouco sobre o que é normalidade, ou parei de entender sobre isso, ou talvez cheguei à conclusão de que não existe um normal, né? E do mesmo jeito que não existe um normal, talvez não exista um saudável, vai depender do que cada um suporta. Porque nas palavras a gente consegue organizar bem, mas na prática o que acontece é essa faca no pescoço, tá? Então ele tirou uma faca, colocou no pescoço dela, e quando eu perguntei como é que era esse relacionamento, ela disse: normal. O que vocês chamam de relacionamento saudável? Porque a maior parte do que nós vamos experimentar na prática vai estar conectado àquilo que você considera saudável ou àquilo que você aprendeu, decorou, né? Não necessariamente o que a gente pensa é o que de fato a gente vai executar. Vamos colocando aqui para mim, eu vou contar uma história para vocês que é um conto, que é a história dos sapatinhos vermelhos. Sapatinhos Vermelhos é uma menina muito pobre e que havia ficado órfã. Então ela vivia ali numa comunidade com muita dificuldade e geralmente ela não tinha sapatos, ela tinha que andar descalça. E aí ela recolheu alguns retalhos, algumas coisas que ela podia recolher e ela fez um sapatinho vermelho para ela. Então era grosseiro, era um sapatinho artesanal ali, feito de qualquer maneira, mas era o que ela tinha conseguido fazer e ela estava super orgulhosa de ter feito um sapato para ela. E ela estava caminhando ali com aquele sapato vermelho que ela fez, toda linda, toda alegre, toda feliz, se sentindo poderosa de ter conseguido fazer o próprio sapato, e, enfim. E aí passou uma carruagem na estrada com uma senhora mais velha e os seus funcionários ali levando a carruagem para ela, e a mulher observando aquela menininha toda alegre com aquele sapatinho tão pobrezinho, né? Ela olhou para a menina e falou assim: acho que eu vou ajudar essa menina. Então ela parou a carruagem
e decidiu oferecer para aquela menina ir viver com ela no castelo dela lá. E ela ia oferecer para aquela menina uma vida de qualidade, ia comprar sapatos melhores, roupas, ia deixar aquela menina estudar. E a menina ficou encantada com aquela possibilidade de ir viver no castelo e ter a vida que ela nunca sonhou que teria e tudo mais. Tá bom, então a menina foi. Ela foi, entrou na carruagem toda feliz, chegou lá, tinha um quarto enorme para ela, tinha cama, tinha tudo para ela, do bom e do melhor que ela nunca teve na vida. E essa senhora mais velha virou para ela e falou: olha, bom, agora nós vamos comprar sapatos novos, porque esses sapatos estão muito mal feitos, né? Não são sapatos ideais. E foram lá na loja comprar sapatos novos. Quando chegou lá, a primeira coisa que essa menina viu era um sapato vermelho também, que estava lá na loja, lindo, reluzente. E ela quis o sapato vermelho. A velhinha lá, ela não enxergava muito bem, ela deixou a menina escolher e tal, ela pegou um sapato novo, vermelho. E foi toda feliz passear, foram à igreja, passeando pela cidade, a menina toda alegre, toda linda, de vestido, sapato lindo e tal. Mas as pessoas começaram a criticar, porque o sapato chamava muita atenção, não era indicado uma moça refinada andar com sapatos vermelhos, aquilo não estava adequado. Então, começaram a criticar e começaram a falar para a senhora que ela não podia andar com aquela menina de sapatos vermelhos. Aquela menina tinha que trocar os sapatos. Bom, quando a velhinha ficou sabendo que a menina estava entrando na igreja, entrando e saindo, sapato vermelho, toda saltitante, exuberante demais e tudo, quando ela descobriu isso, e ela mandou guardar os sapatos vermelhos e ela foi providenciar outros sapatos de outras cores, né? Que não fosse vermelhos, não era permitido mais usar sapatos vermelhos. E essa menina ficou muito triste. Ela fez o que a moça mandou, os sapatos ficaram guardados lá no alto, mas ela gostava dos sapatos vermelhos. Ela não estava achando graça usar sapatos de outras cores. Então, o tempo todo ela ficava pensando lá no sapato vermelho que estava em cima do armário, na caixa, guardado, tá? E ela, mas não pegava, achava triste, ficava com medo, ficava triste, odiava, e não pegava o sapato, e deixava, passou o tempo e tal. Um belo dia, ela falou: quer saber, eu vou usar esse sapato vermelho. E aí ela pegou o sapato, calçou, e parece que tinha acontecido alguma magia naquele sapato, porque o sapato começou a dominar ela. Então ela calçou o sapato e ela começou a se sentir maravilhosa e começou a dançar, e de repente ela não conseguia mais parar de dançar. E aí ela andava pela rua, não só exuberante pela cor do sapato, mas também porque ela rodava, ela dava piruetas, ela saltitava, ela cantava. Então ela estava sendo conduzida por aquele sapato. Ela já não conseguia mais conter o sapato. Só que os dias foram passando e aquilo começou a ficar muito fora do controle. Ela não tinha mais condições de fazer mais nada. Ela estava sendo simplesmente dominada pelo sapato. E aí um dia ela chegou na porta do castelo lá com o vigia que ficava lá na porta, pediu ajuda para ele tirar o sapato do pé dela, porque ela não conseguia, ela não podia mais ficar com aquele sapato no pé, ela tinha que fazer outra coisa da vida dela, não conseguia mais. E aí ele tentava tirar, mas simplesmente o sapato não saía do pé dela. Então ela falou: bom, então você pega aquele machado e corta os meus pés. E assim acaba esse conto. E essa menina termina aleijada. Foi a única maneira que ela conseguiu de se livrar da magia dos sapatos vermelhos. Mas, Letícia, o que isso tem a ver com relacionamentos saudáveis? O que isso tem a ver com atrair e viver relacionamentos saudáveis? Esse conto, ele fala do caminho que a gente percorre até uma obsessão, até um comportamento obsessivo, né? Até uma dependência também. Ou seja, é a contramão do relacionamento saudável. Mas eu tenho certeza que muitas mulheres aqui vão se identificar com a menina dos sapatinhos vermelhos. Porque o que a maioria faz é exatamente se colocar em um cativeiro,
numa promessa de uma situação mais fácil, de uma vida mais fácil, porém que leva à tristeza e que depois leva a um anseio obsessivo, que nada mais é, né, do que essa fome de alma, essa sede de encontrar algo do lado de fora, que a maioria de vocês chama de uma ansiedade, de uma angústia ou uma inquietação sem nome. Quando vocês sentam lá no consultório e querem alguma coisa e falam, eu não sei. E é uma angústia sem nome. Então, quando a gente vai pensar em relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, a primeira coisa que a gente precisa proteger quando a gente quer atrair um relacionamento saudável é a nossa capacidade de ação. Então, é o nosso poder, a nossa capacidade de construir, a nossa capacidade de amar a nós mesmas. Esse é o primeiro passo para atrair ou viver um relacionamento saudável. Então, o que a menina fez quando ela entrou na carruagem para viver uma vida cheia de conforto no castelo, foi abrir mão da força que ela tinha descoberto que ela tinha quando ela fez aquele sapatinho, que tinha deixado ela super feliz, super realizada, porque tinha sido feito por ela mesma, com os recursos que ela tinha. E ela tinha alcançado algo, e ela estava feliz com ela por ter alcançado esse algo. Então, atrair um relacionamento saudável passa primeiramente por estar consciente, estar atenta do que você é capaz de fazer. Só quem, se eu quiser resumir essa live inteira em uma frase, é o seguinte: só quem aprende a estar só termina bem acompanhado. Então, porém, nós vamos fazer um passeio aqui agora sobre o que é o saudável, mas também o que é o relacionamento, o que é o amor, esse monte de palavras aí que vocês colocaram, o que é o respeito, o que é a liberdade, o que é essas coisas todas que a gente deposita dentro de uma expectativa de relacionamento. E essas palavras todas, nós aprendemos todas elas, na nossa primeira infância. Então, quando a gente vem de uma história, vou voltar lá no caso que eu contei no início da faca na cozinha, tá? Da faca no pescoço. Se a gente vem de uma história onde amor e relacionamento envolve briga, envolve faca no pescoço, ou às vezes até assassinato, todas essas palavras elas começam a ficar grudadas. É como se fosse um imã que vai conectando tudo isso aí. Respeito, desrespeito, eu posso até dizer sobre o respeito, mas se na prática a experiência é outra, o que vai acontecer é o que está na experiência. Até o dia em que eu desperte o suficiente para eu conseguir fazer o meu próprio sapatinho vermelho e transformar aquilo que eu aprendi. Então, por que isso é sério? Uma criança aprende tudo de fora para dentro, certo? Então, vocês nunca vão ver uma criança em fase de aprender a se alimentar e beber as coisas com a própria mãozinha, pegar o copinho dela de água e colocar assim no olho, ou fazer isso aqui. Ela em automático, ela pega o copo e leva na boca. Porque tudo está sendo aprendido de fora para dentro. Então, se amor, se relacionamento envolve ao meu redor, lá naquela primeira infância, lá naquela primeira etapa, se envolve insegurança, se envolve conflito, se envolve discussão, se tudo isso está acontecendo ao meu redor, em nome do relacionamento, eu estou colando todos esses nomes ao redor do relacionamento, dentro do meu registro do que é a experiência.
E é isso que vai ficar na hora que eu for executar. Não é a ideia que eu li no livro. Não é a frase bonita que eu li na parede do muro. Na hora de fazer, o que vai vir de dentro é essa marca. Porque enquanto crianças, a gente faz um processo de desconexão. É como se a gente fosse se multiplicando, tá? Eu passo pelas ideias do trauma, né? Mas a gente aprende algo, a gente impõe algo para as crianças, a gente coloca limite, obriga eles a deixar de fazer o que eles querem para fazer o que precisa fazer, porque a gente ama. Fala, a mamãe tem que fazer isso porque a mamãe ama você. Internamente, a criança está toda cindida. Ela precisa aceitar e ela precisa seguir aquilo ali, porque ela precisa daquela casa, daquela comida, daquelas pessoas. Então, faz um split. Faz um processo de ruptura. E essa criança ela vai se multiplicando em várias versões que ela precisa cumprir. Depois a gente não consegue juntar. A gente vai envelhecendo e não consegue mais conectar isso. Fica perdido. Eu não consigo mais ser original. Eu não lembro mais o que eu quero. Eu passei tanto tempo tentando deixar de lado o que eu queria, que eu não sei mais o que eu quero. Eu viro só cópia. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, dura talvez. Ao redor de vocês, quantos casais vocês veem em relacionamentos realmente saudáveis? Põe aqui para mim um número. 1, 2, menos 1, 0. Então, raramente as pessoas conseguem entrar em relacionamentos e de fato fazerem trocas saudáveis, porque ainda estão cindidas, essas pessoas ainda estão partidas. Então, aquela moça da faca no pescoço, na história dela, provavelmente ela viu várias facas no pescoço, várias, de vários tipos. Então, para ela isso é normal. Isso entra dentro do pacote do normal para ela. Só que, quando ela está dentro da relação, tem uma parte dela, provavelmente dessas que foram repartidas, estão espalhadas por ali, que sabe que não é aquilo que ela deseja. E aí fica essa inquietação, tá? E começa essa ansiedade, essa inquietação sem nome, esse desespero por algo, eu preciso de algo. E a gente segue com 20, com 30, com 40 anos achando que o algo está fora. Por quê? Porque até então esse aprendizado foi feito sempre de fora para dentro. Eu tive que me despedir do que tinha dentro para seguir o que tinha fora e eu sigo achando que está tudo lá de fora. Eu sigo buscando em alguém alguma coisa que vai tampar um buraco que está dentro. Só que essa é a ilusão. A relação mais sã, mais saudável, ela envolve uma palavra que se chama admiração. Quanto eu consigo admirar o outro? E vai passar pelo quanto vocês admiram a si mesmas. Porque se não tem dentro, não tem nada fora. Então o caminho é assim, eu sigo, eu abro mão da minha força, eu esqueço o que eu posso fazer por mim, eu delego o consciente, inconscientemente, tanto faz, eu delego um poder a outra pessoa como se o outro soubesse melhor sobre o que eu desejo para o meu futuro. Isso vai gerar essa demanda excessiva nos relacionamentos. Então eu entro na relação e daí a pouco tudo que tinha estava ruim ou começa a ser pouco e eu quero que o outro faça mais e o outro tem que oferecer um pouco mais ou tem que fazer de um jeito ainda melhor e essa demanda ela vai levar a uma ruptura ou entra na dependência. E na dependência eu estou dizendo assim para o outro, olha, eu vou ficar porque você me dá tudo que eu quero e aí eu nunca mais vou buscar nada por mim.
E aí essa força foi embora. Eu perdi a conexão comigo. E aí não tem conexão com o outro. Então passa pela admiração e passa pela nossa capacidade de não ficar repetindo histórias, de entender que seja lá o que for que eu estou experimentando agora, por mais parecido que seja com algo que eu já vivi antes, ainda assim é diferente. Não é a mesma coisa. Pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. Então, o que nós fazemos na busca, né, por esses relacionamentos? Eu sigo como uma criança achando que fora eu vou encontrar o respeito que eu não me ofereço mais. Achando que fora eu vou encontrar a admiração que eu não tenho mais por mim. Achando que do lado de fora, em alguém, eu vou encontrar o carinho que eu não consigo me oferecer. Eu sigo ali iludida, achando que tem algo fora que eu vou encontrar que vai confirmar e tampar esse buraco que eu não consigo tampar sozinha mais, porque eu ainda tô cindida. Porque eu já não lembro mais que eu sou capaz de pegar os retalhos, fazer meu próprio sapatinho vermelho e dançar. Então, quando nós nos apaixonamos, nós, na verdade, estamos vendo em alguém aquilo que nos falta. É só um espelho. E aí passa o tempo e a gente segue amando no outro aquilo que nos falta. Aquele buraquinho que eu acho que eu não consigo preencher. E talvez talvez eu não vá preencher mesmo. Mas quando eu sei que é isso que eu admiro no outro, fica mais fácil. Aí é possível construir uma relação. Porque eu não vou entrar em uma luta para ter do outro aquilo que eu não tenho. Não tenho que roubar nada do outro. Tem as diferenças e eu sei quais são elas. Isso facilita a construção de um relacionamento saudável. Então vai passar pelo autoconhecimento, vai passar por essa viagem aí no tempo sobre o que significam essas palavras para mim na realidade e não só no discurso. Do que é que eu tenho medo, do que é que eu duvido, do que é que desesperadamente eu quero, eu quero que o outro preencha aqui. Então, quando eu tô consciente disso, eu posso estar com o outro, admirá-lo, ciente de que isso é diferente em mim. E aí não entra em cobrança. E vez por outra ainda vai acontecer, pode acontecer, de despertar de outro, de algo que o outro diz, despertar em mim ao cutucar em mim, abrir em mim alguma ferida, e eu consigo não levar isso para o relacionamento. E aí eu tenho uma relação mais saudável, porque eu não vou depositando feridas que são minhas, individuais, no encontro de duas pessoas. Então, sair para encontrar um relacionamento saudável, atrair um relacionamento saudável, é tipo sair para comprar sapato. Você vai lá na loja, você olha a vitrine, escolhe a cor, o tamanho, o salto, o modelo, se é fechado, se é aberto, se amarra, não sei o quê, né? Só que a gente só consegue calçar fora. E aí, com o tempo, isso começa a virar demanda e ruptura. Mais exigência, mais cobrança. Eu continuo querendo que o outro faça algo além, algo mais. Tá pouco, não era assim. Porque tá preenchendo o buraco errado. Então, quando eu me distancio dos meus projetos, dos meus sonhos, quais são os meus objetivos, eu começo a me colocar em cativeiro. Se eu começo a me colocar em cativeiro, como se eu fosse inapta, como se eu fosse incapaz,
como se eu não desse conta, como se eu fosse uma miserável que não merece um relacionamento saudável, que não merece a atenção de alguém. Se eu começo a me colocar nesse lugar, às vezes dessa forma dramática, como eu estou exemplificando aqui, mas às vezes de forma sutis, tá? Só em segredo, à noite, no travesseiro, começo a entrar nessa tristeza, eu começo a me tornar uma pessoa desinteressante. A gente vai ficar sem saber quem nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Porque eu começo a gerar esse ciclo invertido, né? De não fazer nada por mim, não me torno uma pessoa interessante, continuo sozinha e continuo miserável. E a queixa, ela passa a ser um hábito. Eu começo a criar o hábito de me sentir abandonada, esquecida, traída, enganada, que não merece. Isso começa a virar um hábito. Aí a gente começa a cair na crença, né? É a sapatinha desalejada. Começa a cair na crença de que esses relacionamentos não existem. Então, por que a gente vai recriando conflitos nos relacionamentos? Isso é muito profundo, tá, gente? Mas de alguma forma, inconscientemente, a gente quer reparar aquilo que foi feito lá atrás, onde a gente não podia ter direito de falar, direito de escolher. É uma tentativa inconsciente muito profunda de reparação. Então a gente vai recriando conflito no relacionamento o tempo inteiro, como se fosse uma mágica de viagem no tempo para reparar algo que nem era ali que estava acontecendo. E como o tempo todo a gente está reciclando feridas, né? Eu experimento algo difícil na infância, na adolescência eu repito nas primeiras relações, e dali eu reciclo das primeiras relações para as próximas relações, o tempo inteiro eu estou só reciclando. Eu já transformei a mesma. Então eu tô na relação de agora, pensando que o que eu estou experimentando é igual da última relação, mas na verdade eu já reciclei, e aquilo é muito mais antigo do que você imagina. E tá tudo bem, é assim que a gente funciona. A gente só precisa ter clareza e fazer por nós, e não distrair desse movimento. Então, quando a gente está num relacionamento verdadeiro, saudável, o principal que vai acontecer é que a gente começa a se reconhecer no outro, naquilo que a gente admira, naquilo que a gente deseja fazer. E se eu faço isso com respeito, sem agredir o outro, sem lidar com o incômodo que eu sinto a partir do que eu vejo no outro e ainda não faço, sem atacá-lo, isso vai trazer dignidade. Então, só para sair dessa confusão filosófica aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui das mulheres e homens, que os homens saem lá pro futebol e as mulheres ficam azedas em casa. Ou eles saem para encontrar com os amigos e elas ficam azedas em casa. É só começar a se conectar a algum grupo de amigas e começar a sair também, que rapidinho aquilo passa. Só que ao invés de entender, nossa, fulano tá fazendo isso está me incomodando. Por que será que está me incomodando? Será que eu queria também fazer isso? E eu não faço? Ao invés de fazer essa pergunta, eu quero que o outro pare de fazer. Porque eu não quero ter o trabalho de me conectar com ninguém, de fazer nada disso e nem de desenvolver essa habilidade em mim, porque eu tenho dificuldade de habilidades sociais. Então eu destruo nele, é mais fácil. Porque se ele não faz, não desperta em mim essa necessidade. E aí eu não faço. Pronto. Acaba com a relação. Destrói a relação. E você adia o seu problema. Porque também não resolve não, tá? Mas você adia. Um outro exemplo, clássico, porém invertido.
quando as mulheres se querem se desenvolver, estudar, e gostam de ler, e gostam de coisas mais conectadas à cultura e ao intelectual, e os homens só querem boteco e cerveja. E aí eles implicam porque elas só querem estudar, porque elas só querem ler. Mas eles também não se dão conta de que eles também não gostariam de se sentir burros como eles se sentem. Com todo respeito. Mas a vida é irônica. Vocês entendem isso que eu estou dizendo aqui? De como é que é a projeção? Então, toda vez que algo inicia num relacionamento que gera uma briga, que gera um incômodo, a primeira coisa que a gente faz é voltar para dentro. Bom, isso está me incomodando por quê? Em algum momento da minha vida eu quis isso? Eu quis como? Eu quis quanto? O que eu fiz por isso que eu quis? Ah, não, eu sacrifiquei, então agora eu quero também que o outro sacrifique. Bom, você tá louca? Se você sacrificou e arrependeu de ter sacrificado, não, volta então pra onde você tá. Para de sacrificar. Mas querer entrar dentro do outro, obrigá-lo a fazer algo que foi uma decisão sua, não faz sentido. Então, como é que eu atraio e vivo um relacionamento saudável? Tomando conta de mim. Cuida bem da filha da sua mãe. Porque o que todo mundo quer, homens e mulheres, é viver um relacionamento saudável. É amar e ser amado. Amar e se sentir amado na face da terra. Isso é o que todo mundo quer. Não tem diferenciação entre nós com relação a isso. Só que a gente não sabe fazer. A gente fica perdido na hora de executar. Porque a projeção é demais. Eu deposito no outro. Eu olho, eu tô despenteada, e aí eu tô aqui, meu cabelo tá bagunçado. Eu vou pegar o pente e eu vou pentear a imagem do celular. Ué, mas não tá mudando nada, olha, não tá funcionando. Não tá funcionando, porque não é aí o problema. Não é no outro que você tem que consertar. E aí, para as que estão solteiras, que não estão vivendo esses problemas que eu tô falando aqui, né? Do futebol, né? Dos livros, etc. Mesma coisa. Só que vocês ainda estão fora. Vocês estão tendo a oportunidade de se preparar um pouco antes de mergulhar na piscininha. Porque na hora que a gente tá lá, vão vir as emoções. É o teste. Teste de fogo. Deixa eu ver se eu vou evoluir mesmo. Vamos ver se eu consigo. Esse é o último passo da minha mentoria. Relacionamentos. Eu me preparo, eu desenvolvo, vamos ver. Agora eu vou testar. Agora vamos ver se realmente eu conseguir entender alguma coisa. Então vamos lá. Vamos pula na piscina e vamos ver se você sabe nadar. Porque aí vão vir as emoções. Vão vir turbilhão de pensamentos. Vão abrir feridas. Os relacionamentos se destroem porque eles abrem feridas que nós não damos conta de lidar. Nós não guardamos o tempo que elas precisam para parar de sangrar. Não esperamos, não criamos um distanciamento saudável. Eu entro em tamanho desespero e dependência da relação que eu engulo o outro. Ou então deixo o outro me engolir. Como se aquilo fosse tudo. Só que é só uma parte. É só uma parte. E envolve muitas emoções. Porque envolve o toque, envolve o aconchego, o físico. Então, são memórias do corpo inteiro que vão vir à tona. E as crenças que nós aprendemos. Né? Isso que foi falado aqui, né? Relacionamento, não existe relacionamento saudável. Eu também cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo meu avô dizer que esse negócio de amor não existe. Por quê? Porque ele vivia num casamento infeliz e tinha uma outra família paralela com uma mulher que ele era apaixonado, porém não tinha coragem de admitir que ele era apaixonado por outra mulher, que não era a esposa que ele tinha se casado.
Ele não foi capaz de lidar, de se despedir dessa imagem que ele tinha sobre o que é ser homem, um bom homem, do que é ser honesto. Ele tinha que sustentar aquela imagem do casamento. E aí ele tinha duas famílias paralelas e não conseguia ficar em nenhuma. E começou a acreditar que é porque esse negócio de amor não existe. E aí isso vai passando de uma geração para outra. E a gente vai acreditando nesses negócios. Entendem? Então, se vocês querem atrair e viver um relacionamento saudável, primeiro, esquece a meta, esquece a direção, esquece o projeto, porque sem você não tem nada vai acontecer. Primeira coisa, você tem que estar presente na sua vida primeiro. No que você quer construir. É você que vai dar corpo para a sua história. Depois você coloca outra pessoa no meio. Porque se você coloca antes, as emoções vão te tirar do eixo. E aí você se distrai desse processo que é projetivo. Onde eu culpo o outro pelas dores que eu sinto. E o outro nem estava na história quando essas dores começaram a acontecer. Então, às vezes é difícil a gente saber o que é um relacionamento saudável. Fica muito vago, né? Então, talvez vocês podem partir do que vocês não querem. A gente já começa por eliminação. O que eu não aceito, o que não cabe, o que para mim esvazia uma pessoa, esvazia alguém dentro de mim. Por quê? Porque todo amor que desmoraliza, então, todo amor que ele quebra o espírito humano, ele não é amor em absoluto. Então, eu preciso realmente me respeitar para que o outro saiba o que fazer quando estiver comigo. Então, tudo aquilo que vocês querem que aconteça desse relacionamento saudável, que vocês sonham em conseguir ou em viver, tudo aquilo que vocês querem que aconteça, façam por vocês sozinhos, para que na hora que alguém surgir, essa pessoa saiba como se comportar com você. Então, para quem está aqui, a maioria, né, das mulheres que me acompanham aí, então, na faixa etária aí dos 30 para cima, muitas já tiveram várias experiências de relacionamentos que geraram marcas, não necessariamente, né, agradáveis, situações que vocês talvez não gostariam de repetir. E aí o desafio quando eu tenho uma nova oportunidade e eu entro numa nova relação, o desafio é eu saber que esta nova relação não é a mesma. Mesmo que seja com uma mesma pessoa. Porque vocês não são mais os mesmos. Tem outras ideias, tem outra bagagem, outras experiências. Então, é de novo um processo de reconhecimento. Certo? Primeira coisa, dicas, tá? Para relacionamentos saudáveis. Primeiro, calme nell'alma. Acalmem-se, não entrem nessa... Cuidado com a fome de alma, cuidado com essa sede, aquele desespero, né? Não sacrifiquem seus sapatinhos vermelhos, não sacrifiquem seus desejos por uma ilusão de algo mais fácil. Cuidem disso que vocês constroem com as próprias mãos e que fazem, que retroalimenta, né? Que alimenta você mesma sobre o seu próprio poder, tá? Primeiro. Segundo, foco, né? O que eu quero, como eu quero, desapego. Então, desapego do quê? Dessa ideia de que a relação vai salvar você da sua dor. A dor que for sua, relação nenhuma vai salvar. Relação nenhuma vai curar uma dor que for sua anterior, tá?
Ela pode ajudar, ela pode te colocar mais próxima de você, e é isso que um relacionamento saudável faz, um amor verdadeiro faz mesmo, ele nos permite, ele permite que a gente se reconheça através do outro, que a gente conheça o nosso lugar, que a gente conheça qual que é a nossa contribuição no mundo. Depois, recomeço e se reinventa, entra em contato com o seu silêncio. Para quê? Para que o encontro ele seja leve. O relacionamento saudável é quando o encontro pode ser leve. Eu cuido do que eu preciso cuidar. A pessoa cuida do que ela precisa cuidar. E o encontro pode ser leve. A sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Perfeito. Exatamente. Preparem-se, porque a oportunidade ela vem. Se você estiver preparado. Senão, não. Senão você ainda está em preparação. E aí, não entra no ranço, se você estiver na preparação ainda. O problema é quando vocês entram no ranço, porque está demorando demais. A preparação está demorando demais. Eu não consigo mais esperar, nunca dá certo para mim. Ok, já entrou na queixa da miserável. Já entrou no hábito de reclamar. E a reclamação... A queixa é a antessala do fracasso. Não quero repetir mais os mesmos padrões de procurar no outro que precisa achar em mim. Perfeito. Perfeito. E é isso. Processo de preparação. Não tem idade para isso. É no tempo que a gente desperta. Que a gente entende que precisa fazer. Né? Pode passar por 1, 2, 3, não importa quantas relações. Enquanto eu não me dou conta de que eu preciso fazer esse processo primeiro, o outro ele vai virando um trampolim. Cada um que vem, não vem por acaso, cada pessoa que entra na nossa vida não entra por acaso, ela entra e ela vai servir de trampolim para algo mais que eu preciso impulsionar. Mas a relação, ela se destrói quando a gente começa a demandar demais da relação, porque está distante de cá. Eu tenho 31 anos e vejo que as pessoas não sentem atração por mim. Tudo aquilo que a gente vê, a gente só vê quando já tem dentro. A partir do momento, se eu não me sinto atraente, se eu não me considero uma pessoa atrativa, interessante, pode passar um caminhão de homens e mulheres interessados em você que você não vai ver. Sabe, é a mesma história de quando a mulher engravida, por exemplo, e começa todo mundo a falar sobre bebês e roupas de bebês e marcas de fraldas ao seu redor. Você só vê propaganda disso, etc. Eu tô com uma viagem que vai acontecer em agosto, que eu tô super na expectativa. Agora, por onde eu vou, só vejo foto desse lugar que eu tô indo, que antes eu não vi. Está acontecendo? Será que todo mundo resolveu ir para o mesmo lugar que eu? Então tá todo mundo usando as publicidades com relação a isso? Lógico que não. Eu estou conectada com isso. Então por isso que o trabalho é individual. Por isso o trabalho é de pegar os retalhos e fazer o sapatinho vermelho. E aí eu vou ver quem se sente atraído por mim. Esse processo, ele é dolorido mesmo, tá? E eu imagino que realmente você esteja se sentindo sozinho. E a gente se sente assim mesmo. E tem mulheres aqui que se sentem exatamente assim, certo? Então, aquilo que falta dentro, se eu não tenho certeza se eu sou realmente uma pessoa interessante, atraente, e alguém aparece na minha frente dizendo pra mim que se sente atraído por mim, eu vou pensar assim: você tá louco? Essa pessoa tá doida? O que você comeu? Eu vou acreditar? E aí a pessoa vai embora e eu confirmo o que eu já pensava. Realmente, não se sente atraído por mim. Entendem? E essa é a dança. Ontem eu estava dando uma dica importante para uma moça que está num relacionamento, saindo de um relacionamento tóxico, inclusive, né, com psicopatas. E aí eu estava dizendo para ela o seguinte:
Quando uma pessoa estiver falando algo com você e for uma pessoa que você já sabe que é alguém muito persuasivo, muito sedutor, né? Uma característica, né, de relacionamentos tóxicos é sedução e persuasão. Quando estiver acontecendo, imagina essa pessoa falando para você assim. Imagina que essa pessoa está conversando com você e para de se conectar com as palavras que ela está usando. Porque é através das palavras que ela vai te fisgar, é com a historinha que ela vai te fisgar. Imagina essa pessoa falando assim, sem palavras, e conecta com o seu corpo. Observe o seu corpo, o que você sente. Se você se sente segura ou não. Porque a energia não mente. A mentira, ela vem só nas palavrinhas. Tá? As mentiras, elas vêm e fisgam a gente pelas histórias, pelas palavras. É ali que a gente... Esse é o filtro do ego. As palavras e principalmente o nosso idioma materno são o filtro do ego, é o filtro do nosso sistema de crença. Então é ali que a gente é fisgado. Mas a energia não mente. Então observe seu corpo. Você vai saber desde o princípio. Tá? Então, muitíssimo obrigada pela companhia, pelo chazinho. Um beijo, gente. Boa semana.